em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pode ir, crianças lindas. Amém? Vamos orar aqui pela vida do Kleber. Glória a Deus. Tá bonito. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Amém? Estenda suas mãos para cá e queira receber de Deus. Amém? Papai de amor, no nome de Jesus, traga graça nessa noite da tua palavra, da tua verdade. Usa o teu filho, Senhor, em nome de Jesus, quando ele te traz da tua cruz, e que o Senhor dê graça, leveza em nome de Jesus. Surpreenda ele mesmo, Senhor, no nome de Jesus, que o nosso coração, meu Deus, desde o meu, esteja aberto para essa palavra, para aquilo que o céu tem para falar nesse lugar, em nome de Jesus. Eu coloco meu coração, minha mente, meu entendimento cativo à tua palavra nessa noite. Deus, e que a graça, as revelações frescas do Senhor sejam derramadas nesse lugar, através do Kleber, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Graças e paz. Boa noite para vocês. Queria que você abrisse sua Bíblia, abrisse as vossas Bíblias, o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, que é o tema de missões, né, desse mês. Glória a Deus, agradecer a Deus por essa oportunidade, né, louvado seja o Senhor. Como o pastor disse, tem dia que eu preguei aqui, não foi por falta de oportunidade, que outras vezes ele me convidou, mas fugindo, mas Deus me pegou dessa vez, para a glória de Deus. Glória a Deus, Deus é bom. Pois vamos lá, Isaías capítulo 6, vou ler aqui a partir do versículo 1. O título aqui da minha palavra diz assim: a visão de Isaías e o seu chamamento. Versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se removeram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou-me a boca e disse: Eis que ele tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Esse é o tema da nossa mensagem: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Quantos podem repetir essa palavra? Eis-me aqui. Está muito fraco, irmãos, parece que você não está querendo ir, não. Glória a Deus. A gente pode ser melhor, amém? Vamos lá de novo, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Esse é o tema de missões desse mês, glória a Deus. E o Senhor trouxe essa revelação para a equipe de missões, e uma palavra muito linda, porque aqui fala da restauração do profeta Isaías, e para dar continuidade do seu chamamento, do seu chamado. E falar um pouco sobre Isaías aqui, sobre esse texto, sobre o contexto dele. Isaías, irmãos, desde o versículo 1 do capítulo 1, que você vai, se você fazer uma leitura do livro de Isaías, você vai perceber que Isaías está denunciando todos os pecados da sua nação. Todos os pecados Isaías estava denunciando. Ele falava: ai
Ai de todo mundo, ai de você que se levanta de manhã bem cedo e segue a bebedeira até a noite e que não dão ouvido àquilo que o Senhor está fazendo. Então ele começou a denunciar. Só que aqui no capítulo 6, ele fala ai para ele mesmo. Ele diz assim, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, né, e que habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas meus olhos veem o Senhor. Amém? Aqui já tem uma revelação muito boa, irmãos. Porque quando a gente está com os olhos só nas pessoas, a gente enxerga os erros das outras pessoas. Mas quando Isaías falou que ele viu o Senhor, aí ele enxergou os seus próprios erros. Ele disse, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Então, uma palavra para nós essa noite é, quando você vê o Senhor, você vai enxergar os seus próprios erros. Daí o Senhor vai tocar em você, para você ser curado. Porque quando nós olhamos para os outros e condenando e julgamos o pecado dos outros e não olhamos para os nossos, a gente tem uma trave no nosso olho, Jesus fala. Mas Isaías recebeu essa revelação de Deus, quando ele subiu para o templo para orar, o Senhor apareceu para ele e encheu aquela casa, irmãos. Encheu aquele lugar, aquele templo da presença de Deus, e o Senhor falou com ele. E ele ficou nesse dilema, porque ele disse, eu sou um homem de lábios impuros, mas o Senhor purificou ele. E o Senhor perguntou, quem enviarei? Aí veio a resposta do profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Porque agora no coração de Isaías havia transformado, não para julgar aquela nação, mas para pregar aquela nação, para trazer eles para o Senhor. Porque essa é a missão da igreja, amém, irmãos? Não é julgar o mundo, mas é trazer as pessoas do mundo para a igreja, para a casa do Senhor. Essa foi a palavra, a revelação que Deus trouxe ao coração de Isaías. Isaías disse assim, eu estou pronto. Essa palavra está pronta. Amém? E o Senhor falou algumas coisas comigo. A obra de Deus sempre foi missões, irmãos. A obra de Deus sempre foi missões. Por isso que missões é tão importante e nunca é descartado e nunca deixado de lado. Uma igreja séria sempre ela vai trabalhar com missões, sempre vai falar de missões, sempre vai levantar oferta para missões, para missionários. Porque essa é a obra de Deus. Se você vai ler as Escrituras e você vai perceber que a nossa salvação é uma missão de Deus. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo. Qual é a mensagem de Deus? Que Deus amou o mundo. Essa é a boa nova de Deus, que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. E qual é a boa nova de Jesus? A boa nova de Jesus é que Jesus amou o mundo e morreu por nós. Então Jesus, Deus tem uma boa notícia, que enviou o seu Filho como missionário para salvar a minha e a sua vida. E também Jesus também fez a sua obra morrendo por mim e por você. Então a obra de Deus é uma obra missionária, irmãos. Jesus largou o paraíso, largou o céu, para fazer essa grande missão de salvar a minha e a sua vida. Então a obra de Deus sempre vai estar envolvida com missões. A obra do Senhor sempre será missões, o coração de Deus sempre será missão. Porque Jesus também disse que não nos deixaria órfãos, irmãos. E agora, quem está fazendo missões em nós e através de nós? O Espírito Santo de Deus. Jesus, Deus enviou o seu Filho foi e enviou o Espírito Santo de Deus para estar com a igreja, para continuar fazendo missões, irmãos. Esse é o papel. Então, não dá para descartar ou para tirar a igreja sem fazer missões. Amém? Eu anotei uma coisa interessante aqui, ó. A igreja é missionária na sua essência e na sua missão. Então, na sua essência, a igreja é missionária. Porque tudo que nós recebemos, irmãos, é para derramar na vida de outra pessoa. Muitas das coisas, para quem você quer amor? O amor não é para você se tornar um narcisista, um homem orgulhoso, prepotente. Não, o amor que Deus te deu é para você amar outras pessoas. É para você derramar em outras pessoas. Então a igreja, na sua essência, foi dada para a igreja isso, irmãos. Missões no coração. O poder de Deus não é para o céu, irmãos. O poder de Deus é aqui para a terra, amém? Tudo que você vai receber, o pastor ora aqui, nós oramos aqui de madrugada, buscando a Deus aqui para quê? Para nós? Não. É para a gente orar por outras pessoas, para outras pessoas serem curadas,
para ministrar sobre outras pessoas, para que as pessoas sejam curadas. Então, tudo que Deus te dá é para fazer missões. Mas só a gente entende missões, pastor, só aquelas pessoas que vão lá para outro país. E não é assim. Existem missões aqui todos os dias. Amém? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas na sua essência, a igreja é missionária. Tudo que Deus te dá, recursos, dinheiro, irmãos, é para você derramar na vida da sua família e de outras pessoas. O dinheiro é para pagar as suas contas, pagar o seu divertimento e também derramar na vida de outras pessoas, matar a fome de alguém, pagar uma faculdade para alguém, aquilo que Deus vai tocando no nosso coração no decorrer das nossas vidas, ajudar alguém que está precisando. Então, tudo que Deus te dá é para derramar em outras pessoas. É obra de missões no nosso coração. Esse é o coração de Deus. Porque às vezes Deus não coloca a cura em mim, Deus coloca a vida, talvez na vida do Fernando. Aí Fernando vai e ora por mim, e Deus usa a vida dele para me curar. Quantas vezes não aconteceu isso? Eu orando, torcendo para Deus me dar uma cura aqui, e de repente vem um irmãozinho lá assim, só assim me dá um abraço e fala assim, ó, Deus está te curando hoje aqui, nessa noite. Aí você não entende isso, assim, meu Deus do céu. Eu estava esperando de outra forma vir um milagre de Deus. Às vezes Deus coloca o seu milagre na vida de um missionário que está ao seu lado. Fala assim, ei missionário, entrega a minha bênção. Fala para esse irmão que está ao seu lado assim, ei missionário, entrega a minha bênção. Talvez a minha bênção está dentro de você aí, que Deus colocou. Amém? Talvez Deus te dá uma palavra e você não entrega para a pessoa, irmãos. Às vezes a pessoa precisava só daquilo, precisava só de um abraço, precisava só de um carinho, de uma palavra de conforto. E Deus te deu e você não entregou a palavra. Eu tenho um amigo meu que ele é muito manhoso disso, assim, às vezes Deus dá cada palavra bonita para ele, e ele entrega e fala assim, rapaz, Deus me deu uma palavra para te dar, não te falei aquele dia, eu falo, rapaz, dá vontade de bater nele, mas eu tenho paciência com ele. Mas acontece muito isso, irmãos. Às vezes a gente chega num lugar, o Espírito Santo de Deus nos enche, e Deus traz uma palavra para outra pessoa. Isso é missões no nosso coração, para derramar em outras pessoas, em outras vidas. Então a igreja, ela é missionária, na sua essência e na sua missão. Na sua essência, porque nós recebemos de Deus essas coisas para derramar na vida das pessoas. E como missão, Jesus deu essa missão para a igreja, irmãos. Jesus falou assim, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então a igreja tem por sua, não por sua essência, mas por sua missão, ser missionária. Glória a Deus. Então, para a gente entender um pouco mais, em Atos 1, versículo 8, disse assim, ó, eu coloquei aqui, missões, a igreja, alcançar nossa sociedade, estado e os mais distantes. Eu vou ler para nós aqui, ou se quiser colocar aí também, Atos capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Se não achou aí, meu filho, eu achei aqui que eu estou banhando de Bíblia hoje. Glória a Deus. Diz assim, Atos 1, versículo 8, diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Então, missões é em Jerusalém, de Rondon, o estado do Pará e os confins da terra. Então Deus tem missões em todas as áreas, irmãos. Deus tem missão em Rondônia do Pará, no nosso estado e nos confins da terra. Missões todos os dias. A igreja é missionária. Só para você ter noção disso, que a igreja é aqui, nós somos porque o ID do Senhor, a pessoa pensa que o ID é só ir lá longe, não. O ID é todo dia, nós precisamos ir todo dia, irmãos, em direção a alguém. Esse é o ID do Senhor. Porque eu estou aqui nessa igreja porque alguém me convidou para vir aqui, irmãos. Isso é o ID do Senhor. Para você ir para uma célula, para você ir para um encontro, para você ter uma oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, isso é o ID. Todos os dias nós estamos indo. Irmãos, para a glória de Deus, é difícil o dia que eu não convido um amigo meu para vir aqui na igreja. Se os amigos meus que eu convidei, todos eles, viesse aqui para essa igreja, não caberia aqui, viu, irmãos? O pastor ia ter que comprar mais cadeira, porque para a glória de Deus, todas as vezes que eu vejo eles, eu chamo eles. Eu falo, ó, vai lá que Jesus tem uma palavra para você, vai lá na igreja,
Isso é o ID, irmãos. Porque nós pensamos em fazer a obra de Deus só quando nós está em outro país, outro lugar. Não. Você pode começar agora, ser o ID do Senhor. Então o ID é todos os dias, é todas as horas, é toda oportunidade que Deus te dá é o ID do Senhor. Todas as oportunidades que Deus te dá é o ID do Senhor. Então a igreja, Jesus falou isso e uns dizem que foi Paulo que escreveu o livro de Atos, ou diz que foi Lucas, eu não sei quem foi, mas eu sei que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o escritor aqui diz que nós receberemos poder, irmãos. O poder aqui você percebe que é para ser testemunha. Nós somos a testemunha de Cristo. Nós damos testemunho de que Jesus é verdadeiro. Muitas pessoas têm dúvida que Jesus é verdadeiro, irmãos. Mas nós somos testemunha. E nós temos convicção disso. Então nós damos testemunho todos os dias para as pessoas que Jesus fez isso por nós. Que Jesus veio nos salvar. Que Jesus veio morrer por nós. Então você precisa desenvolver o ID do Senhor no seu coração. Ter missões no seu coração diárias, irmãos. O ID do Senhor é todos os dias. Todos os dias nós temos que ir. Não é só nós tirarmos um tempo e fazer uma viagem missionária, não. É todos os dias. O nosso campo missionário talvez é no seu trabalho. Talvez é quando você encontra seus amigos. Eu não sei qual é o seu campo missionário, mas você sabe. A hora que Deus te coloca perto de pessoas. Coloca perto de pessoas que, às vezes a pessoa chega, eu já percebi, irmãos, tem pessoas que ela já chega se abrindo para mim, porque ela sabe que eu sou um cristão, para ela me pedir uma palavra, me pedir uma oração. Já aconteceu muitas vezes isso, irmãos. Das pessoas já chegar de onde, já se abrindo o coração assim, querendo receber uma palavra. Então, isso já é missões de Deus no nosso coração. E às vezes a gente fica, no dia a dia, a gente fica muito despercebido com isso, irmãos. A palavra que eu tenho de despertamento para nós hoje é que a gente ficar apercebido com o ID do Senhor todos os dias. Nosso campo missionário está tão vasto na nossa cidade e a gente não consegue. E às vezes, e tem pessoas que dizem assim, eu não sei pregar. Irmãos, não existe isso. Jesus, ele chamou homens simples, pessoas simples. Talvez um convite seu, uma gentileza sua, vai tocar outras pessoas. O seu jeito de ser, o seu jeito de amar, vai tocar outras pessoas. Porque Jesus, eu acho que ele fez até isso para que as pessoas não justificassem sobre isso. Jesus chamou homens simples, pescadores, coletores de impostos, homens ali da Judéia, lugares desprezíveis de Israel. Jesus chamou esses homens para pregar. Você não precisa ser eloquente, você precisa pelo menos ser verdadeiro no que você faz, na sua fé. Você precisa só ser a pessoa, passar confiança naquilo que você está falando, no Jesus que você diz acreditar. Só de você passar confiança e fé no seu coração, as pessoas vão passar a crer no Jesus que você está levando a mensagem. Então a mensagem pode ser levada de várias formas, irmãos, com a sua própria vida. Tem uma palavra, eu acho que é de Billy Graham, não sei, não me recordo o autor, mas ele disse assim, pregue, se possível, use as palavras, mas a sua vida às vezes fala mais do que palavras. O seu jeito de ser vai demonstrar, vai manifestar Jesus na sua sociedade, no lugar onde você trabalha. Então, a igreja na sua essência, e Jesus que deu essa ordem, subir para o alto de Jerusalém, para que tendo alto seja revestido de poder. Aqui tem outra coisa muito interessante, irmãos, buscar poder não precisa ser inteligente, não precisa ser nada, você precisa ter fé, você precisa buscar o poder de Deus. Porque até eu mesmo sou assim, quando eu não estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu não tenho coragem de falar de Jesus para outras pessoas. O poder de Deus nos dá autoridade, nos dá poder para falar para outras pessoas. Glória a Deus. E eu também, já que eu me lembrei dessa palavra de poder e autoridade, tem uma palavra que Jesus, quando ele enviou os seus 12, ele disse assim, eis que eu vos dou poder e autoridade para expulsar os demônios, para orar pelos enfermos, para ser curado. Essa palavra, irmãos, ela tem uma revelação muito grande, poder e autoridade. O poder vem do alto, por isso que Jesus falou assim, subir para o alto de Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder. Então o poder, ele é buscado em oração, em jejum, em consagração, uma vida de santidade. Então isso você precisa buscar, amém? Glória a Deus, você como igreja, você precisa buscar o poder de Deus para a sua vida. Agora a autoridade, irmãos, fala do caráter de um homem diante da sociedade. Porque eu conheço muitas pessoas, irmãos, que ela busca muito poder,
mas ela não busca o caráter de Deus na sua vida. E o que ela acredita, às vezes, se torna ruim, porque as pessoas falam assim, rapaz, esse camarada diz ser crente, mas olha a vida dele, toda desgramada, toda irregular, todo cheio de coisa, compra, não paga, faz mesmo de coisa errada. Então, nós precisamos de poder e precisamos de autoridade. Autoridade diante dos homens, diante da igreja, diante da sociedade. Então, você precisa de poder e autoridade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos um pouco mais aqui. E outra palavra que Deus me deu, agora eu vou falar um pouco de mim e um pouco daquele que estava fazendo igual eu. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu acredito que não acredito em coincidência, eu acredito que foi Deus. Eu estava lendo o livro do profeta Jonas. Glória a Deus. Eu estava lendo o livro do profeta Jonas e o pastor falou assim, você vai pregar no culto de missões. Eu falei, amém, meu pastor. Vamos pregar em nome de Jesus. Não vou fugir mais não. Glória a Deus. Livro do profeta Jonas. Glória a Deus. Do versículo 1 em diante. E diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Társares. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Társares e pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Társares. Porém, longe da presença do Senhor, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para os aliviarem do seu peso. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse, que te passa contigo? Agora no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns com os outros, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Glória a Deus, só daqui tá bom. Olha para você ver, irmãos, eu estava lendo eu li, na verdade, esse capítulo todo, e o Espírito Santo falou no meu coração que essa palavra era para hoje, amém? E é para o Jonas que tem aqui essa noite, porque essa palavra fala justamente sobre isso, no envio do Senhor. Você percebe que veio a palavra do Senhor a Jonas para ir, né, para a cidade de Nínive, mas Jonas se dispôs o seu coração para ir para trás, para fugir da presença do Senhor. Glória a Deus. Então o Senhor começou a falar comigo nesse texto, que assim também às vezes nós estamos, irmãos. Nós temos uma palavra de Deus, de fazer missões no nosso coração, mas muitas das vezes nós estamos fugindo da presença de Deus. E pensando e nos enganamos, né, irmãos? Porque nós não podemos fugir da presença de Deus. Jonas embarcou no navio e foi para Társares, mas o Senhor apareceu para eles numa tempestade muito grande. E é engraçado essa história que você percebe que os marinheiros começaram a jogar a sorte para saber o que estava acontecendo, e a sorte caiu sobre Jonas. E o marinheiro foi caçar Jonas, e Jonas estava lá no fundo do porão dormindo. Quantos nós não somos assim? Quando nós fugimos da presença de Deus, nós estamos dormindo, irmãos. Nós estamos adormecidos para aquilo que o Senhor está fazendo, para aquilo que Deus quer fazer. Nós estamos dormindo, adormecidos, no meio de uma tempestade. Eu não imagino que sono é esse
que um homem consegue dormir numa tempestade onde tudo está despedaçando, o navio está despedaçando, tudo está quebrando e ele está dormindo, né? É bem parecido com o sono espiritual das nossas vidas, que às vezes a nossa vida está uma tempestade e a gente está dormindo no fundo do nosso navio, no conforto. E só que Deus mandou um marinheiro lá acordar Jonas, falou: acorda, Jonas, invoca o teu Deus aí agora. Colocou Jonas para invocar o Deus dele, e lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E eu acho maravilhoso essa palavra, o versículo 8, que eles perguntam assim: Jonas, de que terra que tu é? Qual é a tua ocupação? Aí ele revela: eu sou da terra de Israel e eu sou profeta. Amém? Então, irmãos, não tem escapatória para nós, amém? Você é da terra do céu e você é profeta, amém? É por isso que o Senhor está atrás de você, porque você é um cidadão do céu e você é um missionário de Deus. Irmãos, é tão maravilhoso essa mensagem de Jonas, eu li o livro todo. No capítulo 1, fala que os homens jogaram Jonas dentro do mar. No capítulo 2, é a reconciliação de Jonas com Deus. Deus coloca ele no ventre de um peixe, e do ventre do peixe fala que Jonas clamou a Deus, e se lembrou da igreja, se lembrou dos cultos, se lembrou de tudo. Lá no ventre, lá no inferno, que a Bíblia fala, no ventre das entranhas do inferno, Jonas clamou do ventre do peixe. E Deus ouviu lá, irmãos. Deus ouviu e mandou que o peixe vomitasse Jonas de novo, lá na areia. E Deus fala assim, no capítulo 3, fala assim: e veio a palavra do Senhor novamente a Jonas. Jonas te dispõe e vai à cidade de Nínive. Por quê, irmãos? Porque Deus tinha uma sentença sobre aquela cidade. Amém? Deus tem uma sentença sobre o mundo, amém, irmãos? Estou traçando um paralelo, porque essa é a nossa história. Deus tem uma sentença sobre o mundo. Assim como Jonas, Deus colocou uma mensagem dentro de você para salvar o mundo. Deus colocou uma mensagem dentro de Jonas para salvar aquela cidade. E diz que Jonas, no capítulo 4, Jonas atravessou aquela cidade no caminho de um dia pregando. E saiu pregando: se arrepende que Deus vai destruir essa cidade. Se arrepende e volta para o Senhor, que Deus. E diz a palavra, irmãos, que a mensagem que Jonas carregava era de Deus, amém? Fala para o seu irmão: a mensagem que você carrega é de Deus. Então pode ter certeza que ela vai fazer efeito, irmãos, na vida de outras pessoas. E a palavra do Senhor fala que Jonas, me arrepiei todo, irmãos, fala que Jonas atravessou aquela cidade no caminho de um dia pregando, e disse a palavra do Senhor que alguns homens começaram a crer. E começaram a vestir sacos e se jogar cinza na sua cabeça e se arrepender dos seus pecados. E que Jonas começou a pregar e disse que essa palavra chegou até o rei daquela cidade de Nínive. E disse que o rei decretou um decreto, escreveu uma carta e falou assim: a partir de hoje nessa cidade ninguém come, ninguém bebe, até que o Senhor fale conosco. E diz que toda aquela cidade de Nínive se arrependeu do seu pecado. E diz a palavra que Deus se arrependeu do mal que ia fazer com aquela cidade. Glória a Deus. E você sabe o que aconteceu com Jonas, irmãos? No capítulo 5, Jonas ficou irado com Deus, porque Deus não tinha feito nada com aquela cidade. Porque ele pregou e ele queria o resultado da sua pregação. Mesmo que seja um resultado ruim, mas ele queria ver o resultado da sua pregação. Porque ele saiu pregando que Deus ia destruir aquela cidade. Mas o povo se arrependeu. Assim somos nós, irmãos. Às vezes a gente prega para uma pessoa, a gente fala assim: esse aí vai morrer nesse jeito aí, não tem jeito para ele não. É mais ou menos isso que aconteceu no coração de Jonas. Ou a gente olha para o mundo e fala assim: esse mundo aí não tem mais jeito não, esse mundo está perdido. Então daí nosso coração fecha para a gente fazer o vídeo do Senhor. Porque a gente diz: isso aí está perdido, isso aí não tem mais jeito. Foi isso que passou no coração de Jonas. Diz que Jonas se retirou para uma montanha e ficou lá zangado. E falou assim, sentou e falou assim: eu vou sentar aqui e vou esperar a destruição daquela cidade. E diz que Deus fez crescer um pé de aboboreira, e a aboboreira fez uma sombra para Jonas, e Jonas se alegrou e ficou maravilhado. Eu estou aqui debaixo dessa sombra e vou ver Deus destruir aquela cidade. Diz que na mesma noite o Senhor enviou um verme, e o verme comeu aquela planta,
e o sol bateu na cabeça de Jonas, e Jonas ficou irado de novo. Aí Deus falou com ele: Jonas, por que tu está irado por essas coisas? Porque eu decidi não destruir aquela cidade, tu está irado, Jonas. O que vale mais, esse pé de aboboreira ou aquela imensidão de pessoas que não se pode contar daquela cidade? Então o diálogo de Deus com Jonas é pesado, irmãos. Então Deus viu o coração de Jonas, Deus viu o coração daquele missionário. O desejo dele era pregar, ele pregou, mas pregou zangado, com vontade que Deus matasse aquele povo. Mas nosso Deus é misericordioso, amém? Então nosso Deus, ele tem uma mensagem para salvar o mundo, amém, irmãos? E essa mensagem está dentro de você. Talvez você seja esse missionário, Jonas, que vai percorrer o caminho de um dia. Mas você talvez esteja também como Jonas, no capítulo 1, fugindo da presença do Senhor. Mas a resposta para você é: não tem como fugir da presença de Deus. Jonas pegou um navio para fugir da presença de Deus, mas não tem como. Eu também já tentei fugir, irmão, da presença de Deus. Como eu falei que eu ia falar de mim, porque eu já também tentei fugir para Társas também. Mas para onde é que eu fugia, o Senhor estava. Todo lugar que eu ia, o Senhor estava. Então, tenha no seu coração um coração missionário, um coração para fazer missões. Jesus, ele sempre enviou, disse: vai de 2 em 2. Da outra vez ele enviou 70 para pregar, para anunciar. E olha onde a mensagem de Deus já está chegando, irmãos. Desde Israel para o mundo todo, a mensagem de Jesus tem se espalhado a cada dia. Cada dia tem uma pessoa falando de Jesus, cada dia tem um missionário pregando a palavra de Deus, pregando o arrependimento, dizendo que Deus está voltando e que Jesus tem uma obra nas nossas vidas. Jesus nos fez missionários do ID do Senhor todos os dias. Amém? E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Uma palavra breve, mas essa foi a revelação que Deus trouxe ao meu coração para abençoar nossas vidas. E eu queria orar por você, missionário. Glória a Deus. Queria que você colocasse de pé um pouquinho, só para a gente orar, você relaxar um pouco aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se essa palavra falou o seu coração, irmãos, eu queria pedir que você fechasse os seus olhos e começasse a fazer um caminho de volta para a presença de Deus, um lugar que Deus fala. Deus só fala, amém, naqueles que estão indo a caminho de Nínive, a caminho de cumprir o propósito chamado de Deus. Não tem como mais fugir, irmãos. Jesus disse: aquele que colocou a mão no arado não dá mais voltar para trás. Jonas queria sair, queria fugir, mas a palavra estava dentro de Jonas. Aquilo que Deus colocou aí dentro, você vai ter que colocar para fora, amém, irmãos? Aquilo que Deus colocou aí dentro de você, você vai ter que colocar para fora, você vai derramar na vida de outras pessoas. Você vai ser um missionário que vai ter pão, que vai ter vinho, que vai ter o remédio, que vai ter a cura. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você é o missionário que carrega a palavra que tem efeito, irmãos. A palavra que Jonas trouxe salvou toda aquela cidade, irmãos. Toda aquela cidade se arrependeu do seu pecado. A palavra que você carrega tem o poder de transformar a sua cidade, o seu estado, o seu país e até os confins da terra. Porque essa palavra não é sua, não é minha, essa palavra é de Jesus. E as palavras de Jesus a gente sabe que funciona. Quantas pessoas Jesus já não transformou com essa mensagem? Quantas pessoas Jesus já não tirou das trevas, já tirou da cadeia, já tirou do crime, já tirou da prostituição? Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Então o Senhor tem essa palavra para o nosso coração. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vai orando, irmãos. Vai orando ao Senhor. Só estava ligando o som aqui para a Sérgio. Está ligado. Glória a Deus. Pai, eu oro nesse momento, Jesus.
Que essa palavra, Senhor, que entrar no nosso coração, que o Senhor levante hoje, Pai, missionários, pessoas que vão todos os dias, no dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Começa a derramar em outras pessoas, tocar novos corações com a mensagem. Que a mensagem do Senhor venha em cada coração hoje, Senhor. Se alguém não tinha, que hoje chegou essa mensagem. A mensagem do amor. É a linguagem do amor. Você vai ganhar pessoas pelo amor, pelo carinho, pela amizade. Pessoas vão querer o Jesus que você serve. Glória a Deus. Hoje também tem uma palavra para quem quer se reconciliar essa noite, quer voltar para os caminhos do Senhor, quer se tornar um missionário de novo, quer queimar pelo Senhor de novo, trazendo uma mensagem com muito poder, com muita autoridade. Você precisa estar nele para você ser um portador da mensagem, para você ser um portador daquele que cura. Hoje é uma oportunidade que você tem de aceitar Jesus, de ser um pregador da mensagem da cruz, a mensagem verdadeira. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você quer confessar Ele pela primeira vez, se você quer confessar o Senhor como seu Salvador e se tornar um instrumento nas suas mãos, se tornar um missionário de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se não tem, se tiver no final do culto, você procura o pastor. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Jesus, pelos teus missionários, Jesus, que venha, Pai, poder e autoridade, Senhor, essa noite, para aqueles que querem, Senhor, não é aqueles que se acham, é aqueles que querem, é aqueles que desejam, pessoas simples, pessoas que amam a obra de Deus, pessoas que queimam o coração pela palavra do Senhor. É esses que o Senhor vai usar poderosamente para curar, para trazer a mensagem, para trazer a palavra de cura aos corações. Espírito Santo de Deus, nos batiza com isso, Pai, com o coração que queima por missões, Senhor. Coração disposto a queimar por missões. Louvado seja o nome do Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que Ele é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Luana vai dar continuidade. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe a vida do Kleber, amém? Nós vamos passar 2 imagens e um vídeo e eu quero que você preste bem atenção nesse vídeo, amém? Tá, pode passar? Nós estamos com esse tema, né, a quem enviarei, e essa é uma das imagens, né, de um dos países, são 2 países que nós estamos orando durante essa semana, que é o Bangladesh e a Tailândia. Pode colocar o da Tailândia. Né, são 2 países que passam por algumas dificuldades, são perseguidos, mas existe muita também, eles seguem muito Buda, sabe? Eles seguem muitos rituais.
E nós precisamos enviar os nossos missionários para que eles possam ir a esses lugares, para que a palavra seja pregada, para que toda resistência a Deus seja quebrada, amém? E nós podemos ser esses abençoadores, como eu falei na palavra de ofertas, amém? E esses são um dos 2 países que nós estamos orando e intercedendo durante essa semana. E se você quer essas imagens para que você possa orar, nós vamos te mandar também. E agora nós vamos passar o vídeo e você preste bem atenção, amém? Desliga luzes para nós. Isso. Tá sem o som? Aleluia. Sabe, através desse tema, a quem enviarei, e esse versículo, né, que foi ministrado nos nossos corações de que se for, que é pra gente ir, né, pra gente estar disposto ao ir, que fala em Isaías. Se não tem ninguém, que seja nós, amém? Sabe, mesmo que você não tenha um chamado missionário, você é missionário sim, sabia? Um missionário não é só aquele que é enviado, mas é aquele que abençoa, é aquele que intercede, é aquele que vai na casa do vizinho e tem uma conversa normal, é aquele que dá uma palavra de bênção para uma pessoa que você nem conhece, sabe? Deus, Ele quer levantar pessoas que estejam dispostas a pregar o evangelho a toda criatura, e essa pessoa é você, aleluia? E se você quer ser um abençoador, nos procure o pastor. Nós vamos te passar o contato. E não se limite para aquilo que Deus tem para fazer, porque Deus, Ele virá, amém? E como eu falei no começo do culto, não falta muito para Ele vir, mas Ele virá até que todos o conheçam, amém? E todos vão conhecer nessa terra através de nossas vidas. E é isso que eu tenho para falar para vocês nessa noite. Nós vamos orar só um pouquinho, rapidinho. Quem está com pressa de ir embora? Ninguém, glória a Deus, então. Vamos se colocar de pé para que nós possamos orar. Sabe, uma das palavras que Deus tem ministrado no meu coração é para que Ele venha quebrantando o nosso coração, para que o amor dEle cresça em nossas vidas. Porque, como eu já falei, missões é amar. Então, você segura a mão de quem está do seu lado. Vamos juntar as fileiras, pode segurar a mão, pode juntar sim. Junte as 2 fileiras e você vai orar junto com essas pessoas em unidade, orando